Uma droga de escola. Após viver anos sob a tirania das aves de rapina, o reino das aves teve suas primeiras eleições democráticas. Apresentaram-se como candidatos o pardal, o tucano e o pavão. Apesar de serem ampla maioria, os pardais perderam as eleições para os tucanos, que, muito bons de bico, convenceram a maioria de serem os mais preparados, prometendo um novo reino onde todas as aves seriam iguais. Mas como e por que tornar um reino tão plural e diversificado, onde todos têm habilidades e formas tão distintas, num mundo onde todos são iguais? Como e para que tornar igual o canário, o papagaio e o avestruz? Foi então que o tucano-mor deu a resposta: através da educação. E assim, todos os filhotes de todas as espécies foram enviados para a escola para dar início à grande revolução educacional das aves. Na escola, todos os filhotes de todas as mais diferentes espécies de aves recebiam instruções de professores tucanos de como se tornarem iguais a um tucano. O canarinho, o beija-flor, o pardal e tantos outros passarinhos, por mais esforço que fizessem, nunca conseguiam ser iguais a um tucano. Entretanto, os tucaninhos de nascimento eram demais. Pareciam já terem nascido com dons naturais, seres superdotados. Todo aprendizado para eles era muito mais fácil. Sabiam ser iguais a tucanos como nenhuma outra ave. Eram os maiorais, aqueles que seguramente, devido à sua excelência e prodígios naturais, estavam fadados a ocupar por seus méritos os mais altos postos na hierarquia social do reino das aves. Já os demais, a cada novo fracasso na tentativa de suprimirem suas aptidões naturais para se adaptarem aos padrões, valores e modus vivendi tucanos aprendidos na escola como ideais quase canônicos, mais e mais desanimavam com a escola. Sentiam-se incapazes, impotentes, condenados a serem aves de segunda categoria, a ocuparem por suas próprias incompetências e inaptidões pessoais, e não do sistema de ensino, posições menos relevantes dentro da hierarquia social do reino das aves, internando dentro de si um sentimento de frustração e culpa pessoal devido às suas incapacidades de aproveitarem as oportunidades oferecidas de maneira universal a todas as aves por meio do acesso à educação tucana e por elas constantemente desperdiçadas, como nas entrelinhas gostavam de reforçar os professores tucanos. O canarinho tentou algumas vezes cantar, mas foi duramente repreendido pelos professores. Afinal, o tucano não canta, portanto, o dom de cantar não estaria entre as aptidões necessárias para ser um pássaro igual. O João de Barro quis fazer uma casinha de barro, mas foi reprimido porque construir não era coisa de tucano. Assim aconteceu com a sabiá, com o papagaio, com a andorinha e tantos outros que tinham habilidades e hábitos diferentes das de um tucano. Só se deu bem na história o chupim, pois roubava os testes das provas e na malandragem acertava tudo. Desinteressados, pressionados, os pássaros da escola não sabiam mais o que fazer para conter a angústia e a raiva por tantos fracassos e frustrações. Foi quando uma raposa que a tudo de longe observava resolveu se aproximar de um pequeno grupo de passarinhos e lhes fazer uma proposta. Ora, ora, para que tanto desânimo? Tão jovens, vamos curtir a vida, experimentem um gole desta água divina, que alegria vai voltar de novo às suas vidas. Mas que água é essa? Perguntou o beija-flor. É água que passarinho não bebe. Deram-lhe esse nome para que vocês tivessem medo de descobrir as maravilhas que ela faz. Meio desconfiados, os passarinhos
acabaram provando da tal água e gostaram. Sob o efeito da água, toda aquela angústia de se sentirem deslocados sumiu. Bebiam da água em suas cabeças, voavam mais alto e eram mais iguais que qualquer tucano. Outras vezes, nem se importavam mais em tentar serem iguais, bastavam em seu estado ébrio serem eles mesmos em seus desejos mais íntimos e verdadeiros. Podiam chorar, rir, contar piadas, vencer a timidez. A água era realmente fantástica. Pena que o efeito durava pouco, o que os fazia beber cada vez mais. O problema é que a tal água, que de início foi dada de graça, agora passou a ser cobrada na mesma medida em que tomar a água de contentamento foi se transformando numa necessidade. Os passarinhos não mais conseguiam fazer nada sem tomar um gole d'água e precisavam beber cada vez mais para se suportarem como passarinhos. Então muitos passarinhos abandonaram a escola para trabalhar em qualquer coisa que lhes desse algum dinheiro. Passaram a roubar, trapacear, enfim, buscaram todos os meios para ter recursos a fim de ter um pouco de prazer e alívio através da água divina, que depois virou erva e por fim virou pó e pedra. Alguns desses passarinhos ficaram tão viciados que começaram a cometer toda sorte de delitos para obter a água mágica e seus derivados, o que justificou aos olhos de toda a população do reino o uso da força e da intimidação proposto pelos mais rígidos tucanos para recolocar as coisas em ordem no reino. Assim, construíram gaiolas e mais gaiolas, nas quais amontoavam os passarinhos arruaceiros que não se adequavam ao sistema, assim como criaram todo um sistema de vigilâncias sobre o comportamento de todos, valendo-se de pássaros guardas munidos de ameaçadores e xilingues, que não pensavam duas vezes em usar, com a anuência de toda a população assustada com o aumento da insubordinação pública dos passarinhos excluídos. Na escola, tudo continuava da mesma forma. Só a pressão por resultados aumentava mais e mais. Tinham todos de aprender a ser como tucanos na marra, custasse o que custasse. Fizessem reforço, recuperação, usassem bicos postiços, não importava. Tinham todos, de um jeito ou de outro, que se tornarem proto-tucaninhos. Até que um dia, um passarinho resolveu criar coragem e cantar. E fizeram de tudo para fazê-lo parar de cantar. Mas o passarinho intrépido continuava a cantar e a incentivar outros passarinhos a também cantar. E voava pelo ar fazendo piruetas de um jeito que nenhum tucano sabia voar. Os tucanos não sabiam mais o que fazer para parar o passarinho. Tentaram vencê-lo pelo cansaço, sem sucesso. Depois dificultar seu acesso a bens básicos de sobrevivência, como comida. O passarinho aprendeu a jejuar. Usaram estilingues para derrubá-lo em pleno ar. Mas o passarinho era muito ligeiro, sagaz. Sempre dava um jeito e escapava, o que aos poucos ia encorajando os demais, até que um dia, de tanto insistirem, conseguiram abatê-lo. O passarinho caiu e toda a comunidade de pássaros foi ter a sua volta. Foi quando perceberam que pareciam muito mais com o passarinho abatido do que com os tucanos, e tirando as anilhas, também começaram a cantar. O beija-flor, que não cantava, bateu suas asas mais rápido que qualquer tucano podia sequer imaginar. O falcão voou mais veloz e alto que qualquer tucano podia sonhar em voar. O roxinol abriu seu peito e entoou sua mais linda melodia, e assim, cada ave do reino foi redescobrindo seus valores e habilidades naturais, e então entenderam que o que os igualava era apenas a origem de ave e o direito e dever que cada um tinha de ter respeitada sua própria identidade,
assim como a da outra ave. Viver e aprender não era mais uma questão de competir para ver quem era melhor que o outro. Pelo contrário, começaram as aves a colaborar entre si naquilo que uma tinha mais facilidades que a outra e vice-versa, e assim a comunidade prosperou. O respeito mútuo se estabeleceu, elas se tornaram mais seguras e alegres, enfim, decidiram fechar a escola de igualdades inaugurada pelos tucanos e criaram uma escola para todas as potencialidades. Deste dia em diante, os passarinhos não precisaram mais tomar da água para poder voar e cantar, porque descobriram que mais do que asas, tinham ideias e sonhos, e esses as poderiam levar mais alto que qualquer pássaro já pensou em voar.